A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e pelo privilégio que Ele me tem dado de conversarmos uma porção de Sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por mais esta oportunidade. Nós vamos hoje dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 20. E eu quero ler com os irmãos os 5 primeiros versículos. Diz assim: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicrim, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram a Seba, filho de Bicrim. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara guardarem a casa, e pôs numa casa em guarda, e sustentava, porém não entrou a elas. Estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. E disse mais o rei a Amasa: Convoque-me homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se, além do tempo que lhe tinha designado. Muito bem, meus amados. Quando nós encerramos o capítulo 19 de 2 Samuel, nós vimos que os representantes das tribos, eles estavam reunidos em Gilgal, a partir do versículo 41. 1 Samuel 19, do 41 a 43. E eles estavam ali reunidos a fim de escoltar o seu rei de volta a Jerusalém. Mas ao invés de se regozijarem com a vitória que Deus havia dado ao povo, e as tribos estavam fazendo o quê? Lutando entre si. Os homens de Israel eram as 10 tribos do norte, iradas com a tribo de Judá, a qual era a tribo do sul. O motivo da ira de Israel era o fato de Judá não ter esperado que os outros chegassem ao local, a fim de ajudar a levar Davi para casa. Judá havia sequestrado, é o que eles diziam, o rei, ignorando e insultando as outras tribos. E Judá respondeu que Davi era a sua tribo, de modo que recaía sobre eles a maior responsabilidade de cuidar do rei. Israel argumenta que tinha 10 partes em Davi, enquanto Judá tinha apenas 2. Como se o rei fosse uma empresa, de bolsa de valores. E ao que parece, ninguém instou as tribos a clamar ao Senhor pedindo ajuda e a lembrar que em Gilgal era o lugar onde Israel havia recomeçado no tempo de Josué. Nós percebemos que as raízes do conflito entre Judá e Israel eram muito profundas. E assim como as origens dos conflitos se dividem tantas nações até o dia de hoje. Quando o rei Saul reuniu seu primeiro exército, as tropas foram divididas entre Judá e Israel. A divisão ela persiste ao longo de todo o seu reinado. Depois da morte de Saul, as 10 tribos de Israel apoiam o filho dele, Isbosete, enquanto Judá continua seguindo a Davi. É evidente que Judá estava obedecendo à vontade de Deus, pois o Senhor havia escolhido Davi para ser o próximo rei do seu povo. E mesmo nos tempos de Davi, ainda existia essa rivalidade entre as tribos. E assim como a palavra do Senhor nos diz em Mateus 12, 25, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E nós vamos ver que quando Roboão
sobe ao trono depois da morte do seu pai Salomão, essa divisão tornou-se ainda mais profunda e o reino se dividiu entre Israel e Judá. Irmãos, nós vamos ver que primeiro Absalão se revolta. E agora, no capítulo 20 de 2 Samuel, nós vamos ver uma outra figura, Seba. E Davi ainda não tinha conseguido encontrar paz no seu reino, embora ele mantivesse todas as coisas sob relativo controle. Mas aquele homem, o Seba, um benjamita, era um homem maligno e diabólico, e ele apreciava a confusão. Ele era importante o suficiente para atrair um bom número de seguidores. E isso, mais uma vez, lançou o quê? O norte contra o sul, quer dizer, as 10 tribos contra 2 tribos. E nós vamos ver que quando Davi chama Amasa e diz que quer conversar com eles e com as tribos, Amasa ele recebe a tarefa de abafar a rebelião. Mas nós vamos ver o que vai acontecer, tá certo? E esse homem, Seba, considerado um homem de Belial, era um homem mau, um homem ímpio, sem senso de obrigação, sem proveito, inútil, maldoso, pernicioso. E o nome dele era Seba. E nós vamos ver que profundos sentimentos de rancor inspiravam esse homem da tribo do norte a uma vez mais rejeitar a Davi como rei. E é lógico que ele usou o quê? A disputa entre o retorno de Davi, entre o norte e o sul, essa disputa que nós vimos, como desculpa para promover uma nova revolta. Ele sabia, e percebia que tinham fortes sentimentos no ar. E o norte e o sul gradualmente se aproximavam de uma ruptura permanente. E é fácil ver Seba ganhar cada vez mais com isso que apoio popular. E embora ele tivesse fracassado dentro de pouco tempo, o seu grito de guerra depois é renovado por Jeroboão, porque nós vamos ver que Seba vai passar, mas aí depois vem Jeroboão em 1 Reis 12:16, até que a divisão finalmente torna-se o quê? Uma realidade. E ele, no versículo, nós vamos ver que o povo obedece ele, olha. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Ocrim, Benjamim, o qual tocou a buzina. Quando ele toca a buzina, essa trombeta, cada indivíduo vai para a sua tenda. Porque era uma expressão comum, quando havia um toque. E desgostosos abandonaram a causa de Davi e abraçam a causa de outrem, usando seus lares no norte como quartéis generais. Aí no versículo 2, diz assim: então todos os homens de Israel deixam de seguir a Davi. Israel passa a indicar as tribos do norte, em contraste com a de Judá, como se um só homem se tivesse afastado de Davi, tomado de desgosto para promover ainda outra revolta. E nós vemos que esse homem é Seba. E talvez ele pertencesse à família de Saul. E nesse caso, então, foi outra inspiração para rejeitar Davi na tentativa de conseguir outro rei. Mas, como nós já vimos no capítulo 19, Davi, ele era um grande atraidor de amor, ou então ele causava uma grande repulsa, Ele tinha essa singularidade. E nós vamos perceber que quando Judá e Benjamim, que são as 2 tribos do sul, elas permanecem ali com Davi e com singular devoção, tá certo? Nós vamos ver que no versículo 3, vindo Davi de sua casa, uma atitude que Davi tem. Davi, ele cuida do seu harém, porque Absalão
já contando em ser rei, né? Ele toma as 10 mulheres de Davi, as 10 mulheres que Davi havia deixado em Jerusalém, e embora elas fossem apenas uma representação simbólica do harém paterno, essa apropriação era uma prática comum na antiguidade. E Davi havia deixado as 10 mulheres em Jerusalém para cuidarem das suas coisas. Aí nós lemos lá em 2 Samuel 16, 21, que Absalão as possui. Essas mulheres secundárias, né, tornam-se, por assim dizer, viúvas, porquanto não mais faziam parte de uma porção ativa do harém. E Davi continuou o quê? Cuidando delas, provendo do necessário, mas ele nunca mais teve sexo com nenhuma delas, porque elas tinham sido poluídas pelo seu filho Absalão. E não obstante de aceitá-las de volta, era sinal que ele havia reconquistado a autoridade de rei e revertido a maldade de Absalão. Mas aí nós vamos ver o dilema, né, irmãos? Ele não podia divorciar-se delas, ele não podia puni-las, visto que elas não tinham transgredido. Ele não podia ser mais familiar com elas, ao invés, porque elas tinham sido contaminadas por seu filho Absalão. Ele não podia casá-las com outros homens, visto que isso poderia ser considerado perigoso para o Estado. Portanto, ele as encerrou, alimentou-as, deu-lhes conforto e elas continuaram a viver como viúvas. E no versículo 4, nós vamos perceber que disse o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. Amasa era um dos sobrinhos de Davi, e ele fora feito chefe do exército, tomando o lugar de Joabe, um de seus outros sobrinhos. Nós vamos perceber que a parte ridícula de tudo é que Amasa foi o principal general de Absalão e líder de sua revolução contra Davi, à época, né? Aí Davi, ele toma uma decisão precipitada, esperando livrar-se do selvagem Joabe, que havia matado Absalão. Mas isso acabou condenando o quê? Amasa ao assassinato por parte de Joabe, o qual voltaria a qualquer custo à sua posição de poder. Nós vemos que Amasa, na qualidade de novo general em chefe, a tarefa dele era o quê? Abafar a rebeldia de Seba, restaurando a unidade de Israel. Mas faltava-lhe poder de decisão e uma natureza selvagem e brutal. Ele não era um homem para fazer essa tarefa. E a Bíblia fala que ele demorou-se, né? Amasa começou sua tarefa, mas era inepto, ele era, né? Ultrapassou o tempo determinado para a convocação, deixou Seba livre para lançar as suas sementes de dissensão. Nós vamos ver que Joabe, no versículo 11, insinua que Amasa não era realmente leal. Talvez Amasa não tivesse o seu coração no jogo da guerra, conforme Joabe sempre fizera. Talvez estivesse simplesmente cansado de tanta matança. E Amasa, ele não tinha a iniciativa para ocupar o lugar do enérgico Joabe. Nós vamos ver que talvez o povo estivesse indisposto a seguir Amasa, ou tinha colaborado sem sucesso, né? Aquele que colaborou sem sucesso na revolta de Absalão. E ninguém se dispunha a seguir aquele homem. Além disso, o povo, de modo geral, estava cansado de guerra e relutava em deixar-se envolver mais uma vez. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu, mas Amasa, ele demorou, né? Demorou-se, não cumpriu a ordem do rei e
nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 6 e vamos entender o que vai acontecer no restante dessa história. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e um dia de vitória na presença do Senhor.